Opa, tudo certo, pessoal? Boa noite, tudo bem? Eu estou vendo que vocês estão entrando. Eu estou achando que foi sem comentários, né? Mandem para mim no grupo do WhatsApp, por gentileza, se realmente eu fiz essa burrada. Tá sem comentário, então? Eita. Aff, eu crente que estava ativado. Bom, façamos assim então. A gente pode utilizar o grupo do WhatsApp, beleza? Qualquer coisa que vocês precisarem aí comentar, a gente faz isso pelo grupo do WhatsApp. Eu fico transitando entre o WhatsApp. Eu acompanho até pelo celular para ficar melhor. Tá certo? Aí qualquer coisa que vocês tiverem para falar, inclusive se cair, aí a gente faz pelo grupo do WhatsApp. Beleza, gente? Eu ia tentar de novo fazer, né, igual eu tentei quarta-feira com o slide junto, mas aí eu fiquei com medo de acabar caindo a live, então eu abri mão da ferramenta. Eu tinha achado até um outro programa para tentar viabilizar isso, diferente do OBS, porque o OBS eu fui pesquisar sobre ele, é uma espécie de programa open source que eles chamam, que é o código aberto e todo mundo participa lá, fica mexendo nas configurações. Então, se acontece algum tipo de problema lá, como que você organiza, por exemplo, a apresentação da sua stream, tem que ter um nível muito maior do que eu, que não manjo muito dessas coisas né, da tecnologia. Então, eu abri mão, vamos com o meu rosto aí mesmo, esse lindo rostinho para vocês, beleza? Mas abram o slide, tá bom? Eu estou aí na primeira página dos nossos slides, para que a gente possa ir conversando um pouquinho hoje sobre processo penal. Beleza? Eu aviso vocês conforme nós formos avançando aí cada slide, para que vocês não se percam, beleza? Não vai ter prejuízo não com relação a não ter o acompanhamento do slide. Você deixa num cantinho da tela a minha imagem e deixa o seu slide maiorzão, e aí a gente vai interagindo junto, a gente usa o grupo também, belezinha? Então, vamos começar o próximo slide. Para vocês terem uma noção do que nós iremos estudar hoje, beleza? Emenda da nossa aula. Então, se vocês observarem, quem já teve processo penal aí, pelo menos um pouquinho, vai ver que eu fiz o comecinho ali, né, da persecução penal, mas eu também tenho noção que a gente tem vários alunos que ainda não tiveram processo penal, então não tenho uma noção de processo penal, mas não vai ser prejuízo, vou tentar explicar os conceitos, talvez, que eu fale, tanto para quem já teve processo penal, quanto para quem não teve, tá bom? Então, a gente vai começar com prisões, ou seja, lá o comecinho, né, da existência do direito penal, do processo penal. Então, a gente vai estudar a prisão em flagrante, vai estudar a preventiva, a temporária, aí depois a gente vai estudar o inquérito, né, todo o desdobramento aí da que a gente chama de persecução penal. E persecução penal, para quem não está entendendo quando eu falo, ela é todo ali o caminho, que inicia com a fase investigativa, que é o inquérito, né, e vai se desdobrar depois na fase processual até o trânsito em julgado, beleza? Então a gente vai fazer um pedaço desse caminho até ali mais ou menos quase o início da ação penal. Aí depois, inquérito policial, denúncia, queixa, crime, e se o tempo nos permitir, eu quero trazer para vocês aí um extra, né, uma atualização sobre acordo de não persecução penal, que foi aí uma inovação mais ou menos da lei anticrime, porque já existia uma resolução do Ministério Público aí que regulamentava o ANPP, mas agora a gente tem força de lei, foi trazido aí no artigo 28A. Mas isso aí é se der tempo, se não der, vocês vão ter o conteúdo aí para estar acompanhando, beleza? A gente pode até conversar, de fazer uma live no Instagram, se for o caso, para falar aí sobre o acordo de não persecução penal, mas foi um extra que eu acho bacana, tá bom? Bom, para quem não me conhece, então, nem me apresentar, porque eu desembesto a falar e acabo não me apresentando, eu sou o Egídio, tá bom? Eu trabalho com o professor Bruno Criado, sou assistente dele, e também sou advogado e sou professor de cursos preparatórios. E é que hoje, né, no nosso cursinho de férias da OAB do Unisal, a gente está com a missão aí de desvendar um pouquinho sobre processo penal. Quarta-feira tivemos um encontro de ética, né, que foi mais ou menos proveitoso, né, tivemos aí queda, né, da internet. Então hoje eu espero que, como está mais simplificada a nossa aula, não aconteça esse tipo de problema, beleza? Então, importantezinho, antes da gente começar a falar, justamente por conta da lei anticrime que entrou em vigor, tivemos uma série de atualizações. Eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta colorida que vocês não costumam utilizar aí para anotar. Então, pegue uma caneta vermelha, uma caneta rosa, prata, a cor que vocês quiserem,
Para tudo que eu falar que é atualização, vocês registrem, tá bom? Inclusive, sobre a lei anticrime, ela mal entrou em vigor agora, né, em janeiro, e teve a eficácia de vários artigos, né, suspensa. Então, por exemplo, vários artigos lá, acho, se não me engano, do terceiro A ao terceiro F, que foram criados justamente para o juiz de garantias, foi suspenso pelo ministro Fux. Também tivemos a suspensão do 28, uma série de artigos. Então, às vezes, o que vai acontecer na nossa aula hoje? Eu vou trazer para vocês o instituto, eu vou explicar como que ele vai acontecer, já que o artigo que o alterou está suspenso, mas também já vou dizer que, vindo aí uma decisão, um entendimento do STF a respeito de como que vai proceder esses novos artigos criados pela lei anticrime, então esses já vão ter anotado aí e individualizado, beleza? Registrado em cor diferente. Então, pega uma caneta vermelha, uma caneta rosa, uma canetinha, para que vocês consigam assinalar e também dar uma maior atenção, porque a OAB, ela ama, tem tesão por tudo aquilo que é novidade. Então, tendo aí assentado melhor essa questão da lei anticrime, né, pode ter certeza que a OAB vai querer inventar uma moda e vai querer cobrar de vocês, tá certo? Então, vamos começar. Nesse meio tempo que a gente já foi conversando um pouquinho, já deu para o pessoal entrar, e eu também dei uma atrasadinha, porque eu estava tentando, né, um último ali, né, fagulhinha de esperança para ver se eventualmente eu conseguia utilizar o outro programa, mas eu acabei optando por não arriscar. Então, pessoal, vamos começar falando sobre prisões no processo penal, beleza? Então, já puxa aí, se quiser um item 1 ponto, como que você gosta aí de se organizar, para que a gente possa começar a falar um pouquinho, então, sobre prisões, beleza? Antes de falarmos das prisões objeto da nossa aula hoje, que são as prisões cautelares, o que eu quero que vocês saibam é que quando nós falamos prisão, né, ou seja, pena, prisão, nós temos duas formas. A pena, como eu acabei de falar, ou seja, é aquela que a pessoa começa a cumprir lá depois do trânsito em julgado. Então, tem todo o processo, ele é condenado em definitivo, ou seja, trânsito em julgado, e aí ele passa a cumprir prisão, pena, beleza? Mas nós temos outras espécies de prisão, que são aquelas que são cumpridas antes do trânsito em julgado. Elas não são prisão-pena, mas nós chamamos de prisão cautelar ou também prisões provisórias, que são de 3 espécies. Então nós temos prisões provisórias, ou também chamadas de cautelares, de 3 espécies. Prisão em flagrante, vai anotando aí, prisão preventiva e a prisão temporária. Então, são 3 espécies de prisão cautelar ou prisão provisória que existe no nosso código, tá certo? Vejam que aí no slide eu coloquei que um requisito para a aplicação aí das prisões cautelares é o periculum libertatis ou o fumo bono iuris, beleza? Que vocês já devem ter estudado em processo civil, a grande maioria aí, que significa dentro do processo penal que há ali os indícios de autoria e materialidade, então já podem anotar isso, que dentro do fumo bono iuris existe o indícios ali de autoria e as provas da materialidade, e dentro do periculum libertatis, que aí já o nome, mesmo sendo em latim, já dá uma ajudinha, é o perigo de liberdade do réu e que, portanto, é necessário que ele seja preso, seja temporariamente, seja preventivamente ou mesmo em flagrante, tá bom? Se tiver rápido, porque como hoje eu tô só olhando aí para a câmera, se tiver muito rápido, vocês me avisem aí no grupo para eu desacelerar ou se tiver tranquila a velocidade, tá certo? Então, próximo slide, que vocês estão vendo que tem um espacinho aí que eu ia utilizar, mas não vai ter prejuízo porque eu explico para vocês e não fica nenhuma defasagem, tá bom? Então, acabei de adiantar para vocês quais são as 3 espécies de prisão cautelar ou provisória. Temos a flagrante, temporária, que já podem anotar a lei 7.960 de 89, é ela que vai cuidar de determinar o que pode ou não, né, quais crimes são cabíveis dentro da prisão temporária. E por último, nós temos a prisão preventiva, que é aquela mais largamente aplicada aí, que inclusive a maior parte do nosso sistema carcerário é proveniente de prisões preventivas, beleza? O que acontece? É importante a gente estabelecer aí momentos de aplicação de cada uma delas. Já vou dar um spoilerzinho de cada uma, para que você já tenha aí um conhecimento conforme a gente for avançando e não fique meio perdido, beleza? Galera, eu quero que vocês anotem que a prisão em flagrante vai acontecer em que momento? Meio óbvio, né? A prisão em flagrante, evidentemente, vai acontecer ali durante a ocorrência do crime, ou logo após a ocorrência do crime, ou seja, ela vai circundar a situação do intercrimes ali da ocorrência de um crime. Então, ela é bem no início, bem no início.
tá certo? Nós temos, então, depois a prisão temporária, que quando que acontece a prisão temporária? Apenas durante o inquérito. Apenas durante o inquérito. Então, não há que se falar em prisão temporária sem ser no inquérito. Ou seja, durante o processo poderia? Não poderia, tá bom? E, por último, a prisão preventiva. Esta eu quero que vocês anotem. Pode ser aplicada, decretada em qualquer momento da chamada persecução penal. Ou seja, pode durante o inquérito e pode também durante o processo, tá certo? Beleza? Próximo slide. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre a prisão em flagrante, beleza? Eu vou ficar um pouco de lado, gente, porque aí eu fico toda hora assim, igual um suricato, né? Para poder acompanhar o slide junto com vocês e aí, às vezes, não pular alguma informação, tá bom? Então, o que é a prisão em flagrante, pessoal? E vejam só, antigamente, ela já teve todo um caminho, vejam, me escutem. Ela já foi entendida como uma prisão cautelar, que é como eu estou apresentando para vocês aqui hoje, mas ela também já foi entendida como prisão pré-cautelar, aí depois voltou para cautelar. Então, o que vocês têm que guardar é que a prisão em flagrante, ela é uma prisão de natureza cautelar, tá bom? Não é pré-cautelar. Se discutia muito isso, essa natureza, né? É cautelar ou é pré-cautelar? Mas agora, a lei anticrime, inclusive, foi nesse ponto positivo, ela definiu. Se trata de uma prisão cautelar, assim como a preventiva e também como a temporária, beleza? O que vai acontecer, pessoal? A prisão em flagrante é uma medida restritiva de liberdade, obviamente é uma prisão de natureza pré-processual. Ou seja, lembra que eu falei? Quando que vai acontecer ela? Obviamente ali no advento do crime, né, na execução ou na consumação do crime, beleza? E a expressão se dá justamente porque o agente ele é flagrado. Ele é pego ali com a boca na botija, ele está na execução do crime, ou ele está logo após a consumação do crime, ou mesmo a tentativa, se for o caso, ou ainda quando ele é perseguido pela polícia, também é possível. A gente vai estudar essas possibilidades. Beleza? Deixa eu mexer no meu mouse, espera aí. Vou passar ele para cá. Não tem por que ficar na TV, né? Beleza? Quero que vocês anotem também o seguinte, pessoal. A prisão em flagrante, ela também pode ser aplicada em contravenções penais. Vejam só, então a prisão em flagrante não será aplicada apenas em se tratando de crimes, que é o que está aí. E vamos às espécies dela. Primeiro que a gente tem que entender é que lá no artigo 301, que é o que começa a falar sobre a prisão em flagrante, ele vai dizer que qualquer do povo poderá. Ou seja, dentro do sujeito ativo, quem pode, né, prender em flagrante, o artigo 301 do CPP começa falando que qualquer do povo poderá. Ou seja, é uma espécie de flagrante facultativo. Então, se você tiver com o slide impresso ou com o seu código, se puder grifar, anote aí que o flagrante feito pelo povo se trata de um flagrante facultativo. Beleza? Agora observem que o 301 vai falar que é o seguinte: as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante. Vocês entenderam ali qual foi a diferença? Um falou poderá, por isso que o flagrante se torna facultativo. O outro disse deverão. Então aí nós temos uma espécie de flagrante obrigatório, beleza? Então as autoridades policiais, os seus agentes têm a obrigação de prender ali um criminoso em flagrante, tá certo? Beleza? Chegaram umas mensagens, só fui dar uma olhadinha. Vamos lá. Quanto ao sujeito passivo, tá lá no 302 do Código de Processo Penal, e aí cada inciso traz uma espécie de flagrante, né? Então, eu vou ler qual é a espécie, e aí a gente volta para ler o artigo, que acho que assim fica melhor. Então, a primeira espécie de flagrante que nós temos é o flagrante próprio, propriamente dito, real ou verdadeiro. Ele está previsto lá no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 302. Então, o que fala o caput? Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, inciso 2, acaba de cometê-la. Isso é o flagrante próprio, real, né, propriamente dito. O que acontece, pessoal? Observem que a pessoa está nesse ínterim do iter criminis. Ela já está ali na execução, então ela pode ser surpreendida durante ali, então, a execução do crime.
ou ela já pode ter consumado. Mas qual que é a diferença? Ela foi pega ali no local do crime. Então é essa a principal característica que vai determinar o porquê do flagrante próprio, beleza? A pessoa foi pega ali na boca da botija, está ainda, né, na cena do crime, né? O próximo é o impróprio, irreal, ou também chamado quase flagrante. Isso é trazido pela doutrina, esse nome, e está lá no inciso 3. Vamos ler. Quem é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que se faça presumir ser autor da infração. O que o flagrante impróprio, então, é? Como que a gente identifica ele, por exemplo, se a OAB pedir para você ali falar, é um flagrante impróprio ou não? Como que você identifica? A pessoa já está ali na cena do crime, já terminou sua execução. O que acontece? Ela foge. Nisso que ela foge, chegou a polícia logo já identifica o que está acontecendo e sai ao seu encalço, ou seja, a perseguição, pessoal. E a perseguição ela tem que ser ininterrupta, beleza? Então, o que vocês podem colocar quando marcam aí que é o flagrante impróprio? Vocês podem colocar um igual e anotar que é perseguição. E logo após, ouviu? Ou seja, a polícia não pode chegar lá horas depois, na cena do crime, e sair aí, né, na perseguição e prender em flagrante. Não pode, beleza? Inclusive, se acontecer numa situação dessa, em que fuja o que nós estamos vendo aqui, que reconhece um flagrante, vai se tratar então de um flagrante ilegal. E se é ilegal, ele deverá ser relaxado. Belezinha? Então, vamos voltar para ver se vocês entenderam. O próprio, o que vai determinar ali que a pessoa foi pega no flagrante próprio? Ele está na cena do crime. Então, ele está ali ou praticando, ele acabou de praticar, mas ele está na cena do crime. Agora, se nós falamos do flagrante impróprio, o que acontece? A pessoa ela já se evadiu da cena do crime, mas está sob perseguição logo após e ininterrupta. Belezinha? Chique? Dando para acompanhar? Próximo slide. Cuidado. E esse é um cuidado porque, na verdade, a gente tem do povo, né? As pessoas sempre falam isso, né? Que o flagrante nas primeiras 24 horas. Passando 24 horas, cai o flagrante. Galera, esse lapso inventado de 24 horas, ele não prospera, beleza? Por quê? Quais são os requisitos para o flagrante impróprio? Logo após, perseguição ininterrupta. Galera, se a polícia ficar perseguindo o cara, né, do dia para a noite, talvez por alguns dias, vamos supor, atravessa um país ali perseguindo o bandido, como nós já vimos várias vezes no jornal, o flagrante permanece, beleza? Então não tem isso de 24 horas, não é mais flagrante. Se foi ininterrupto e está perseguindo, mas também não é uma perseguição de carro, beleza? Não é Velozes e Furiosos. Mas está numa perseguição que é ininterrupta, maravilha. O flagrante ali impróprio, ele vai subsistir. Belezinha? E aí nós temos o próximo, que é o chamado flagrante presumido, ficto ou assimilado, que está lá no inciso 4. Eu vou ler para vocês. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Galera, isso aí vocês podem colocar também um igual, que o flagrante ficto ou presumido é encontro. Então ele é um sinônimo para encontro. É o exemplo da polícia, ostensiva polícia militar, que está lá fazendo sua ronda, né? E aí encontrou a pessoa que estava portando ali elementos do crime. Então estava portando, por exemplo, a arma, estava às vezes com o bem jurídico, né? Roubou um celular, estava com o celular, tá certo? Então é esse encontro. Só que o que define o flagrante presumido, né? Esse encontro não pode ser por sorte, beleza? Não pode ser por sorte. A doutrina vai defender que esse encontro já tem que ser assim, numa expectativa. Então, o melhor exemplo para vocês entenderem. Roubaram o seu carro, você vai e liga para a polícia. A polícia, ela já chega ali fazendo, né, toda a ronda no seu bairro para tentar encontrar o seu carro e encontra. E isso é flagrante presumido. Agora, tá lá a polícia na praça, etc. Falou ali no coração do policial que ele deveria abordar aquele cara, pedir documento do carro e descobriu que é um fruto de roubo daquele veículo.
isso não é reconhecido como flagrante presumido, beleza? É bem importante aí a gente definir essas separações, porque senão a gente pode achar que um encontro casual, né, por sorte, vai acabar caindo no flagrante presumido, e o que não acontece, beleza? Eu fico lendo no slide, eu lembrei que eu imprimi a lei, então tem aqui na minha frente, é mais fácil para eu ficar lendo, tá certo? Então, continuando, beleza? Um tempinho para vocês aí irem acompanhando, já que eu não estou tendo os comentários de vocês, né, o tempo todo, vou fazer um pouco mais pausado, porque o que é importante é vocês terem tudo anotado, tudo perfeitinho, beleza? Vamos continuar, galera. Foi o que eu já dei um spoiler para vocês. O flagrante fora dos parâmetros, ele é válido? Ele é legal? Evidentemente que não, pessoal. Então, se a pessoa não está em situação de flagrância, ela não pode ser presa em flagrante. Mas e se for, o que acontece? É ilegal e vai ser relaxado. Então, já podem aí puxar uma caixinha, não sei, uma seta, falando que o flagrante, se for ilegal, deverá ser relaxado. Beleza? E nas infrações permanentes, pessoal? O que é uma infração permanente, né? Você pode estar se perguntando. Primeiro ponto. Uma infração permanente, eu já começo dando um exemplo. É o sequestro. Por quê? A doutrina usa o nome se portrai no tempo. Ou seja, o sequestro, galera, enquanto estiver a pessoa ali mantida em cárcere, ela está sequestrada, então o crime não se consumou, tá certo? A doutrina fala que o sujeito ativo, ou seja, o criminoso, detém ali o poder de definir a hora da consumação, tá certo? Então, por exemplo, num crime ali de sequestro, que eu estou falando para vocês, o que acontece? Se a polícia chega e pega ali, entra no cativeiro, alguma situação, ou 3, 4 meses depois encontra ali finalmente a vítima, né, que estava sequestrada, perfeitamente possível que ocorra o flagrante, tá certo? No caso de crimes permanentes. Ah, obrigado. Obrigado, Sabrina. Fiquem dando aí o feedback para ver se a velocidade está tranquila, tá bom? Mas também existem outras espécies de flagrantes, que foram criadas pela doutrina, elas não necessariamente estão no Código de Processo Penal, tem uma que é na legislação especial, mas elas servem para que a gente possa avaliar a legalidade do flagrante, beleza? Vamos ver cada uma dessas espécies. Começando pelo chamado flagrante preparado, tá certo? Eu costumo usar bastante o nome que está ali, por obra do agente provocador. O que acontece, pessoal? Esse flagrante é a situação onde o agente policial, né, que é o melhor exemplo, pode ser o povo, mas o agente policial vai lá e vai comprar droga do traficante. A pessoa tá quieta ali na dele, tá numa praça, né? O agente policial achou que ele tinha, né, jeito de traficante, foi lá comprar a droga. Na hora que o cara tirou do bolso para vender essa droga, o que a gente fez? Preso em nome da lei. Prendeu ele. O que acontece nessa situação do flagrante preparado? Na verdade, não houve flagrante. Por quê? Porque na hora que ele ia vender a droga, o que aconteceu? O policial teve o dever ali de impedir. Lembra que o delegado e seus agentes têm o dever de impedir o flagrante. De impedir o flagrante, não, de, né, dar o flagrante. Então, veja, ele não poderia permitir que o crime de tráfico se consumisse. Então, se não tem como o crime se consumir, o que é o nome que a gente dá para isso? Crime impossível. Então, anotem que no caso do flagrante preparado, nós estaremos diante de uma espécie, um caso ali de crime impossível. Anotem aí, artigo 17 do Código Penal, beleza? Crime impossível por quê? Por ineficácia absoluta do meio. Ineficácia absoluta do meio. Não haveria como se consumar, o crime, porque o policial não poderia permitir. E foi ele que deu causa. Por isso que é por obra do agente provocador. Ele foi lá e provocou. Um outro exemplo para vocês entenderem. Você fica falando pro fulano assim, ó, vai lá, cara. Pô, mete um tijolo ali na vida daquele carro, rouba o radinho. Ah, eu não quero roubar. Poxa, deixa eu quieto. Vai lá, larga a mão de ser bobo, vale uma grana, você não tá precisando? Aí o cara vai lá, né? Aí vem o policial e prende ele. Uai, iria acontecer? Entenderam qual é o contexto? Por isso que é crime impossível. Anotem também que há uma súmula do STF nesse sentido, que vai aí
confirmar que não há crime nessa situação. É a súmula 145 do STF, beleza? Súmula 145 do STF, e se alguém não conseguiu anotar, crime impossível está previsto no artigo 17 do Código Penal, beleza? E aí já peguem a canetinha colorida para nós falarmos um pouquinho sobre novidade legislativa da lei anticrime, beleza? Já anotem o artigo, quem está copiando, o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4 da lei, deixa eu olhar, porque isso eu vou ter que colar, 11.343 de 2006, que é a lei de drogas. Quando vocês vão anotando aí, já vou adiantando umas informações. O artigo 33 é o artigo que traz ali o que é tráfico, né? E aí ele vai trazer, se não me falha a memória, 18 verbos, né? Que se a pessoa praticar qualquer um deles, ela, né, vai responder por tráfico. Então tem, por exemplo, tem o vender, né? Tem comprar, tem carregar consigo, trazer, produzir, tem um monte de verbo lá, né? Ou seja, se a pessoa incorrer em qualquer um desses verbos, ela responde por tráfico. Se quiser anotar, esse tipo de lei penal dá-se o nome de tipo misto alternativo. Então, um crime, quando tem vários verbos e qualquer um deles, né, te permite incorrer no crime, se chama de tipo misto alternativo. Se quiserem anotar, é uma informação que talvez seja interessante para vocês, beleza? Aí o parágrafo 1º, né, continuando, ele vai trazer os crimes que são equivalentes, né? Então, tem lá o caput, que traz as definições, o parágrafo 1º também traz algumas que a pessoa acaba incorrendo em tráfico. E aí o que acontece, pessoal? O inciso 4, o que ele vai falar? Que nessa situação em que um agente policial vai comprar drogas, por exemplo, lá do traficante, se já existia uma investigação criminal, ou seja, ele sabia que o Joãozinho vendia drogas. Não foi tipo, eu acho que o Joãozinho vende drogas. Não, ele já sabia porque tinha uma investigação anterior. Nessa hipótese, pessoal, em que há uma investigação anterior, o policial infiltrado que vai comprar droga e prende o Joãozinho, galera, estará afastado aí a situação do flagrante preparado, tá bom? Vai ocorrer o flagrante perfeitamente, é uma hipótese trazida pela lei anticrime, que aí, né, vamos dizer assim, expandir um pouco aí a atuação do agente infiltrado, tá bom? Então, só repetindo para vocês irem anotando, o agente infiltrado, já vindo uma investigação prévia, vai comprar drogas do Joãozinho, porque sabe que o Joãozinho vende drogas, porque já havia investigação prévia. O que acontece? Ele vai comprar droga, com o Joãozinho vai vender, ele prende o Joãozinho em flagrante. Será permitido nessa hipótese que eu narrei para vocês, tá bom? Em outras, se não há uma investigação anterior. Então, tá caído aí o flagrante, ele é ilegal. Belezinha? E aí eu trago para vocês uma atenção 2. Algumas situações podem ensejar a situação de flagrância, ainda que esteja a princípio eivado de nulidades. Vamos pegar o mesmo exemplo agora, né, das drogas. O que acontece? Vamos afastar, então, a situação da lei anticrime. É um policial que vai comprar drogas, beleza? É o primeiro policial que a gente falou que não está infiltrado, que não tem investigação. Então, o policial vai comprar drogas do Joãozinho, tá bom? Vou mudar o nome, Marcinho, para ninguém achar que é o policial infiltrado. Então, o policial vai comprar drogas lá do Marcinho. E aí o que acontece? Duas situações podem acontecer. Então, o policial vai comprar drogas. Duas situações podem acontecer. Primeira situação. O Marcinho, ele fala assim, beleza, espera um minuto, eu vou lá buscar a droga e já volto. Nessa situação em que o cara não tava com droga alguma, o que acontece? Se ele for lá buscar e o policial vai e prende ele, o que aconteceu? Houve uma situação por obra do agente provocador. Beleza? Então o agente provocou, fez ele lá pegar a droga para vender. Agora, foi o exemplo que eu havia utilizado até. Se o Marcinho tira a droga do bolso, entrega o pino para o policial pode prender em flagrante? Pode. Mas para ele prender em flagrante, o que acontece?
Quando ele for fazer o APFD, ou seja, vou bem devagarinho para vocês irem anotando. Pode prender em flagrante se ele tira a droga do bolso? Pode. Desde que no momento em que ele for lá fazer o APFD, que no caso, né, vai ser o delegado, mas quando for então fazer o APFD, o que é APFD? Auto de prisão flagrante delito. Então, quando for fazer o APFD, auto de prisão em flagrante delito, ele precisa colocar que o cara foi preso não porque vendeu, mas porque estava com ele, estava consigo. Alguma coisa do tipo lá, que agora eu não estou me lembrando qual é o verbo. Entenderam? Então, se ele colocar vender, vai ser ilegal porque ele instigou o cara, entenderam? Agora, se ele troca o verbo, já que é um tipo misto alternativo, ó, aí a prisão em flagrante será válida, tá certo? É uma safadezinha aí, né, da polícia, mas, claro, para tentar lutar contra o tráfico, né? Basicamente é isso. Chique, interessante essa que eu trouxe, né? E vai que cai no seu exame de ordem, talvez na segunda fase, que é o mais provável, né? Próxima espécie de flagrante. Tá dando para acompanhar? Todo mundo tá acompanhando? Qualquer coisa, mandem lá que eu tô toda hora aqui de zóio no Zip Zap. Vamos lá. Próxima espécie de flagrante é o chamado flagrante esperado. E o nome ele já te dá uma ajuda. Eu adoro quando um termo ele é didático. O esperado é o quê? É a espera. Nossa, explicou horrores, né? O que é? É quando a polícia ela fica da chamada tocaia, ou seja, ela fica aguardando que vá ocorrer o crime, beleza? Então o policial ficou sabendo por uma interceptação telefônica, alguém foi lá contar para ele que haveria ali um crime. O que acontece? Ele fica só sondando, só filmando, tocaia, por isso que a gente usa esse sinônimo, pode colocar um igualzinho, igual tocaia, né? Ou armar a puca, né? Também é possível. E é o que acontece? Ele tá só sondando, na hora que vai o cara começar ali a execução do crime, obviamente o que a polícia vai ter que fazer? Vai ter que impedir a sua consumação, né? Para ficar no âmbito da tentativa, é plenamente possível o chamado flagrante esperado. Qual que é a diferença do esperado para o chamado preparado? No preparado, o agente induz. Então, há uma ação do agente para que ocorra o crime. Ele está induzindo, provocando. Já no caso do esperado, é diferente. Há o quê? Mera vigilância. Podem colocar aí, se quiserem, mera vigilância, beleza? Então, vou pular para o próximo slide, vocês já ficam sabendo. A próxima espécie de flagrante que nós iremos estudar se trata do chamado flagrante prorrogado, ou eu costumo chamar de retardado, ou também diferido. É um nome mais diferentão, né? Ele é previsto, pessoal, vejam só, lá na Lei de Organização Criminosa. ORCRIM é isso, a gente abrevia, é Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 de 2013. Pessoal, o que acontece? Lá na Lei de ORCRIM, tá bom? Eu vou usar assim, se vocês quiserem também, fiquem à vontade. A Lei de ORCRIM, lá no artigo 3º, é onde ela vai citar pela primeira vez o chamado flagrante prorrogado, e depois, no inciso 3, e depois nos artigos 8º e 9º, ela vai especificar quais são as condições, a chamada ação controlada. A chamada ação controlada. Ou, doutrinariamente, é o flagrante diferido, retardado, beleza? O que consiste essa espécie de flagrante, pessoal? É a situação onde a polícia, em crimes que envolvam organização criminosa, vejam só. Então, o cara vai roubar ali um carro, eu tô sabendo. Então, já não é ação controlada. Pode ser, no máximo, ali a mera vigilância que nós vimos no outro tipo de flagrante, né? No flagrante esperado, beleza? Então, flagrante prorrogado, o que acontece? Ficou sabendo, né, uma investigação envolvendo organização criminosa, já houve aí um flagrante, poderia haver um flagrante, melhor dizendo, porque já houve um crime. Só que acontece, a polícia vai prorrogar o momento do flagrante. Porque ela vai esperar que em um momento oportuno ela consiga efetuar o flagrante, mas, por exemplo, pegando lá o chefe da facção, entendeu? O cabeça da organização criminosa. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem, porque sempre com exemplo a gente entende melhor. Estão todos num porto
E aí chegou lá as drogas, né? Chegou de navio, né? Chique, de cruzeiro. Chegaram as drogas. A polícia já está ali vigiando. Só que ela poderia ter efetuado o flagrante. Observam? Porque chegou as drogas, ou seja, já está ali no crime. Só que o que ela vai fazer? Ela vai seguir o comboio que vai levar a droga até lá o galpão, onde eles esperam, né, que haja chefia para poder já prender todo mundo que é peixe pequeno e o peixe grande. Então vocês entenderam o que caracteriza o chamado flagrante prorrogado? Já até houve uma situação de crime onde poderia ter acontecido o flagrante, mas a polícia prorroga esse momento a fim de que obtenha ali, né, uma probabilidade maior de se atingir aquela organização criminosa, tá certo? Então, é uma ação controlada justamente visando ali potencializar as investigações. Porque se você prendesse ali os capangas que foram pegar as drogas, o tráfico ia, né, conseguir outros e pôr no lugar. Agora, se você atinge direto ali, né, a mente maligna, aí as chances são muito maiores de você combater, tá bom? O crime organizado. Então, beleza? Na mera vigilância, então, né, voltando lá no outro. Na mera vigilância, no flagrante esperado, tem que ser também organização criminosa? Não. Pode ser para qualquer tipo de crime. Agora, a ação controlada apenas quando nós falarmos de organização criminosa. Chique? O importante que vocês têm que saber. Falou de ação controlada, organização criminosa, vai aparecer assim para vocês no exame de ordem. Vai querer brincar no seguinte sentido. Precisa pedir autorização para o juiz para poder fazer? Não. Não precisa. O que acontece é necessário apenas um mero aviso, notificou o juiz, deixou ele ciente que haveria, né, essa ação controlada. E aí o juiz comunica o MP e ele vai ali, né, dar uns limites, uns contornos para a atuação da polícia. Agora, essa imprescindibilidade de se comunicar ao juiz para que ele autorize, isso não acontece. Comunica o juiz, ele dá ali uns contornos para a atuação, comunica o MP e acabou. Só precisa disso, dessa mera comunicação. Beleza? Estão acompanhando aí? Alguém manda um ok para mim no grupo, para eu não me sentir muito sozinho? Beleza. E aí o último é muito simples, pessoal, é curtinho. Veja, uma linha a gente consegue resolver e o exemplo também é bem tranquilo. O que acontece? Chamado flagrante forjado. E o nome novamente é didático. O que é o flagrante forjado, pessoal? É a situação em que a polícia vai lá, por exemplo, pega a mochila do rapaz, bota a arma lá dentro, bota a pasta de cocaína, para prender ele. Tá traficando, tá com arma aí, né? Ou seja, a polícia, ela criou toda a cena, todo o contexto do flagrante para poder prender ele. E aí, pessoal, não é nem crime impossível, né? Além de crime para a polícia, né, é fato atípico, porque não há crime, tá certo? Então é fato atípico. Não houve crime, foi criado ali pela polícia, beleza? Chique, obrigado aí, gente, por ter comentado, tá? A gente ficar aí juntinho. Belezinha? Vambora. Próximo. Procedimento aí da prisão em flagrante, né? O que acontece? Então, aconteceu a prisão em flagrante, pegou o cara lá na execução do crime. Vamos trabalhar com o exemplo mais fácil. O cara estava praticando o crime, e aí o que acontece? Foi pego ali, já foi conduzido, beleza? Levada essa pessoa, então, à presença do delegado, muito obrigado, gente. Então, levou o flagrado, vou usar essa expressão, né? Porque ele ainda não é processado, não é condenado, né? Então, o investigado, eu uso flagrado, que eu acho engraçado também. Então, pegou a pessoa, o criminoso, né? A polícia pegou o cara lá em flagrante, vai levar lá perante a autoridade policial, delegado. Vai apresentar essa pessoa para o delegado, e aí o que vai acontecer? O delegado vai começar a ouvir a galera, para descobrir o que está acontecendo, né? Então, o que acontece? Quem que ele pode ouvir primeiro? Eu coloquei certinho aí para vocês. Se a vítima estiver viva, né, puder falar, estiver presente, ouve a vítima, beleza? E libera. Então é sempre assim, ouviu a pessoa, libera, tá bom? Não fica ninguém lá. Antigamente, talvez alguma pessoa que seja um pouquinho mais antiga, que tenha feito estágio, né, em delegacia,
Se lembra que antigamente as pessoas ficavam lá 10 horas, a noite toda, fazendo flagrante. Hoje em dia não, mudou, ouviu, liberou. Beleza? Até para não segurar os policiais que fizeram flagrante, tá certo? Então, primeira pessoa que poderia ouvir, a vítima. Mas, tudo bem, não é obrigatório. Vai ouvir quem primeiro? Ó, tá ali. Vai ouvir os condutores. Então, os policiais que fizeram o flagrante, vai trazer eles para serem ouvidos, tá bom? Depois, quem que vai ouvir? Deixa eu só achar aqui no slide. Aqui, ó. Testemunhas. E aí eu grifei e tá entre parênteses duas. O que acontece, pessoal? O que eu quero que vocês anotem? Que as testemunhas, no primeiro momento, se é desejável, aquelas que viram de fato o crime. Então, as testemunhas que vão querer ser ouvidas, né, que o delegado vai querer ouvir, são aquelas que presenciaram o crime. Eventualmente, por alguma razão não sendo possível, ninguém viu o crime, o policial vai ter que trazer, no mínimo, duas testemunhas que presenciaram o flagrante, tá bom? Então, traz a testemunha que viu o crime, na falta dela, duas testemunhas que presenciaram o flagrante, tá certo? Chique? E aí o que acontece, pessoal? Vai proceder ao interrogatório do acusado. Ouve ele, pá, o que aconteceu, etc. Chique? Uma questão só importante, né, de curiosidade / informação. No caso ali das testemunhas, vamos voltar nas testemunhas que tem mais uma coisa que é interessante falar para vocês. Vamos supor que o policial, ele estava sozinho, e conseguiu achar só uma testemunha, porque foi de madrugada, tinha lá, né, um tio saindo do bar, pegou ele para ser testemunha. Nesse caso, seria possível, então, essa única pessoa tornar o flagrante lícito? Seria, pessoal. A doutrina, e até a jurisprudência, principalmente, já tem entendido o seguinte, que se não tem gente, pode contar como testemunha o próprio condutor ou os condutores, tá bom? Então, se tem dois condutores, é possível que seja aceito só eles, ou é o condutor e uma testemunha, não tem problema algum nesse sentido, tá certo? Porque senão, iria tornar até mais fácil que o flagrante se tornasse ilícito. Porque, já adianto, qualquer situação dessa que a gente vai ver do procedimento que faltar, já era. O flagrante é ilícito. Belezinha? E aí, beleza. Escutou o investigado, o flagrado, o criminoso. O que vai acontecer? O delegado vai fazer um relatório. Então, nesse relatório, ele vai colocar todas as informações que ele ouviu, quais foram as circunstâncias, o crime, né, que provavelmente aconteceu. Ele vai colocar ali uma qualificação do flagrado, do criminoso, né. Eles anotam, inclusive, se tem filhos. É bem completo. Depois você dá uma olhada lá no Código de Processo Penal, nos artigos ali que ficam permeando, que vocês vão ver tudo o que coloca, né. Fazendo esse relatório, o que ele vai fazer? Ó, atendendo os requisitos do 285 do CPP. Ele vai encaminhar para o juiz, né, para que o que aconteça? Aconteça a audiência de custódia, beleza? Duas situações importantes. Qual é o tempo para isso tudo acontecer? 24 horas, beleza? Então, em 24 horas, tem que acontecer todo esse flagrante e encaminhar para o juiz, tá bom? Outra coisa que tem que acontecer em 24 horas também, né, é entregar a nota de culpa para o criminoso, né, para o flagrado. Então, vai pegar a nota de culpa, onde vai explicar para ele o que aconteceu, né, quais foram as circunstâncias que do que ele está sendo ali, né, aparentemente investigado. Então, entrega a nota de culpa. Não entregou a nota de culpa, quero que vocês falem aí, em uma só voz, o que vai ser o flagrante? Ilegal. O que vai acontecer? Vai ser relaxado, beleza? Não entregou a nota de culpa em 24 horas, não apresentou para o juiz para acontecer a audiência de custódia em 24 horas, será ilícito, tá certo? É importante. Foi suspenso, deixa eu ver se eu acho aqui na minha anotação, mas foi suspenso o artigo que fala dessa obrigatoriedade de apresentação em 24 horas, beleza? Da comunicação ali ao juiz e ao Ministério Público. Então anotem que por hora está suspensa a sua eficácia, beleza? Só anotem isso. O ministro Fux disse que ia trazer ali, né, maiores complicações administrativas, né? Então, por hora, esse artigo que fala, que é o 306, parágrafo 2º, né, ele tá suspenso, beleza? Mas vai permanecer, até porque a audiência de custódia já era, assim, em 24 horas, então fiquem tranquilos, façam só essa ressalva. Chique?
Eu me perdi nos meus artigos. Um segundo, gente. Ah, já achei. Beleza? Pergunta ali para vocês, galera. Um juiz, um promotor, juízes e promotores podem ser presos em flagrante? Não podem, pessoal. Mas claro, que a regra... Não, minto. Não é que não pode. Vou consertar, perdão. Juízes e promotores podem ser presos em flagrante? Podem. Podem, mas por crimes inafiançáveis. Melhor responder assim, né? Então pode sim ser preso em flagrante, mas apenas por crimes inafiançáveis, tá bom? Só que quem vai lavrar o auto de prisão em flagrante será ou um desembargador, no caso o presidente do Tribunal de Justiça, para o juiz. Então, juiz e promotor pode ser preso em flagrante, sim, no caso de crime inafiançável. O juiz, seu auto de prisão em flagrantes, né, vai ser feito por quem? Pelo presidente do TJ. Do TJ de São Paulo, se ele for daqui, do TJ do Espírito Santo, da Bahia, entendeu? Já o promotor, quem que vai fazer? Quem é o chefe do promotor estadual, no caso, né? É o Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Do seu respectivo estado. Ó, eu pulei ali uma informação, mas para infrações penais não transeuntes, será necessário laudo e exame pericial de constatação ali para determinar a lavratura do flagrante. Provavelmente surgiu na sua cabeça uma interrogação, pensando que diabos é, né, uma infração penal não transeunte. Se você anotou isso, puxa só uma seta e coloca aí que é uma infração que deixa vestígios. Isso vai explicar por que aí dessa imprescindibilidade que seja feito aí um exame de corpo de delito, né, um exame pericial, tá certo? Por quê, pessoal? Para comprovar que houve materialidade, que houve crime, né? Inclusive, para acontecer o flagrante, é necessário que o próprio delegado identifique a autoria de quem foi apresentado, de fato é o autor, e também a materialidade. Houve crime, né? Qual crime? Isso também é muito importante. Que é o que a gente chama de justa causa, né? Lá para denúncia ou para queixa-crime. Tá certo? E aí, continuando, encaminhado para o juiz, então vai ser marcada a audiência de custódia, né, no prazo de 24 horas, com a presença do acusado, o seu defensor, tá bom? A lei anticrime tornou obrigatório, já era, mas agora, né, virou lei, né? Teve status agora de lei ordinária. Então, presença do seu advogado, né, defensor público, quem for, e do promotor, tá bom? Só um parênteses para vocês, é o seguinte, pessoal, a audiência de custódia antigamente, ela já acontecia, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas ela era, na verdade, uma resolução dos tribunais de justiça, né, por intermédio do CNJ, que era aplicado, mas tinha estado que não era aplicado, às vezes não seguia direito às regras, entendeu? Então agora, com força de lei, a audiência de custódia tem que ser seguida, senão é ilegalidade mesmo e pronto, acabou. Então, deu ali mais força, né, para que a lei seja cumprida. Foi isso que aconteceu. Para quem se perguntar, mas tem alguma novidade? Não no Instituto, mas ele estar inserido no Código de Processo Penal e melhor né, ali descrito. Aí sim, tá? Beleza? Vamos lá então, próximo slide. E aí, falando agora um pouquinho sobre a audiência de custódia propriamente, como que ela funciona, tá? Prevista lá no artigo 310 do CPP. Na audiência de custódia, então, o juiz vai analisar ali o auto, né, o APFD, auto de prisão em flagrante delito, ou auto de prisão em flagrante, né? Ele vai ouvir a acusação, a defesa também vai fazer perguntas, que ele entender ali conveniente para ele se situar, compreender o que está acontecendo. Então ele vai fazer pergunta, né, pro cara que foi apresentado, pro criminoso que foi apresentado para ele, e a partir daí ele poderá tomar algumas atitudes, decisões, que estão previstas nos incisos do 310. Então, se faltou lá, não apresentou o termo, a nota de culpa, perdão, ou não foi apresentado em 24 horas, foi uma semana depois apresentado para o juiz. O que aconteceu? Tornou ilegal, ilícito, né, essa prisão em flagrante. Então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que relaxar a prisão. Então, uma primeira atitude que ele pode tomar, relaxar a prisão, tá bom?
O vício da prisão em flagrante, pessoal, ela pode ser de duas naturezas, também, se vocês quiserem anotar. Ela pode ser de uma natureza material e uma natureza formal. A material diz a respeito ao próprio flagrante em si, a situação ali de ou cometendo, ou logo após, ou perseguição. O formal é esse procedimento todo que a gente acabou de ver, tá bem? E aí, o que ele pode fazer? Segundo inciso, o que ele pode fazer? Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos lá do 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas de prisão. Então, o que acontece, pessoal? Ele viu que não cabe uma medida cautelar, né? Não cabe uma tornozeleira eletrônica, né? Ele não vai adiantar, por exemplo, proibir ele de frequentar certos lugares. O que ele vai fazer? Ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que preenchidos os requisitos ali do 312, tá bom? Só que o que é importante vocês saberem? Já puxa uma seta logo embaixo desse daí. Já está até marcado de vermelho ali. Ele pode decretar de ofício, galera, essa conversão da flagrante em preventiva, agora com o advento da lei anticrime, então já assinalem de letra colorida, com o advento da lei anticrime, está lá no 311, o juiz só poderá decretar a prisão preventiva desde que solicitado, requerido, ou pelo delegado ou pelo promotor, beleza? De ofício, ele não poderá mais, tá certo? Então, somente nessas duas situações. Beleza? Ah, mas preenche o requisito do 312, ele não faz jus a uma medida cautelar diversa. Não tem problema. Se ninguém pedir, não vai poder ali decretar prisão preventiva, tá bom? E aí, terceiro inciso, conceder liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. Pessoal, a liberdade provisória, a gente vai depois ver ela um pouquinho melhor, mas a liberdade provisória, ela é assim, o meio termo entre a liberdade completa, que é a ilegalidade do flagrante, ou a prisão. Então ela fica ali no meio, né? Então a gente tem liberdade completa, prisão, e aqui no meio a gente tem a liberdade provisória. Ele fica solto, mas pode sofrer alguma restrição, pode ter a fiança, entenderam? É mais ou menos assim que funciona. E ela é provisória, porque a qualquer momento ela pode, ó, cair, tá? E aí vocês anotam que pelo menos para fins do código, da doutrina, a regra é a liberdade do investigado, do acusado. Tá bom? A prisão, né, como a gente costuma falar de maneira chique, é a última ratio, né? Prisão é sempre a última ratio, é a última razão. Como que escreve última ratio? Já que eu não posso escrever para vocês, é última mesmo, ratio. R-A-T-I-O. Última ratio, né? A última das últimas medidas a ser aplicada. Na prática, a gente sabe que não é assim, né? Mas é isso que a gente anota. E no futuro, aí, quando a gente estiver na vanguarda, né, da aplicação do direito, aí a gente tenta fazer o negócio mais corretinho. Beleza? Próximo slide. E aí, relaxamento da prisão ou revogação, que a gente já conversou várias vezes sobre o relaxamento. Então, para sedimentar, significa que houve o quê? Uma ilegalidade na prisão. E o relaxamento, pessoal, ele pode acontecer na flagrante, pode acontecer relaxamento na temporária, pode acontecer na preventiva também, tá bom? Então, o relaxamento pela ilegalidade da prisão em qualquer uma das 3 espécies de prisão cautelar, tá? Beleza? Súmula 697 vai dizer o seguinte, isso é importante. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos, ou seja, você já tem uma informação, que crime hediondo não cabe liberdade provisória. Não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Então, prisão preventiva, que a gente vai estudar, nem precisa anotar, só ouve. A prisão preventiva, a partir de agora, precisa ser reavaliada, revista a cada 90 dias. Se deu 90 dias, deu 100 dias, 130 dias e o juiz não fez nada, já deu excesso de prazo, mesmo no crime hediondo ela pode ser relaxada, tá bom? O flagrante no crime hediondo também não tem problema, tá certo? E o que é a revogação, tá bom?
A revogação é o que a gente põe como uma espécie de sinônimo, assim, de desnecessidade, tá certo? Então, pode ser um exemplo em que, no primeiro momento, foi necessária ali a prisão preventiva, no nosso caso, né? Porque revogação em flagrante não existe, tá? Já podem até fazer constar aí no caderninho de vocês, não existe revogação na prisão em flagrante, tá? Mas então, o que acontece? Houve, num primeiro momento, a necessidade de uma preventiva, de uma temporária, mas depois perdeu a razão de ser, não precisava mais. Não tinha mais o medo que ele ia fugir, ou o ato investigativo já foi executado. Então, o que tem que acontecer? A revogação dessa medida, tá bom? Então, é a desnecessidade, tá? Belezinha? Atenção, o juiz poderá conceder liberdade provisória se verificar no auto de prisão em flagrante que o agente praticou o ato sob excludente de ilicitude. O delegado deve lavrar o auto, ainda que reconhecida alguma excludente, cabendo ao juiz avaliar. Então vejam só a informação, vou repetir para vocês. Chegou lá para o delegado a informação de que, né, aconteceu um crime, mas ele começou a ouvir o povo e viu que na verdade foi uma legítima defesa. O delegado, de ofício, não vai poder falar, não vou instaurar inquérito nenhum, não vou fazer flagrante nenhum, vai embora, vai viver sua vida, né? Não pode. Ele tem que proceder ao flagrante, encaminhar para o juiz, e aí o juiz vai tomar uma atitude, tá bom? No caso de se ele vê que está abarcado por uma excludente de licitude, o que ele pode fazer? Ele libera a pessoa provisoriamente para que ela fique acompanhando ainda a investigação. Afinal de contas, não foi porque todo mundo disse que é legítima defesa que de fato foi. Então ainda haverá um processo para que se confirme lá em sede processual que de fato foi ali uma legítima defesa, um estado de necessidade, tá bom? Confirma para mim, para vocês anotarem, se é o artigo 23 ou 25 do Código Penal que está as excludentes, porque eu estou com medo de confundir entre a legítima defesa, se for o 25, e o 23. É um desses dois. Olhem aí no código, inclusive fiquem com o código em mãos para poder facilitar, porque conforme for avançando a gente vai ler bastante a letra de lei, tá certo? Então só verifiquem se a exclusão da ilicitude, excludente da ilicitude, está no 23 do Código Penal. Por gentileza, para vocês anotarem, ficar completo, tá? Antes de começarmos a prisão temporária, nós temos uma outra situação. Vou até voltar. Na situação do atenção. Quero que vocês pensem, antes de escrever comigo, o seguinte contexto. Chegou para o delegado, né, o flagrado, né, para poder fazer o auto lá da prisão em flagrante. E aí o delegado começou a conversar, ouviu o condutor, ouviu o testemunho, ouviu o próprio ofendido, criminoso. E aí o que acontece? Ele descobre que, na verdade, não é aquela pessoa o sujeito ativo, o criminoso. Ou seja, perde o requisito da autoria. Nessa situação, o delegado pode, então, liberar a pessoa, uma espécie de um relaxamento. O que vocês acham? Em que não é identificada a autoria da pessoa que foi apresentada. Não é excludente de licitude, não é. É a autoria, não é aquela pessoa. O que vocês estão pensando? Galera, nessa situação, tá bom? O delegado poderá, né, relaxar aí a prisão, porque de fato não preencheu o requisito da autoria. Ele não vai manter a pessoa ali presa por 24 horas, 30 horas, se ele já viu que não é, tá certo? Nesse caso é possível, é artigo 304, parágrafo 2º até. Deixa eu ver se eu acho aqui. 304, parágrafo 1º, achei aqui. 304, parágrafo 1º. Então, se ele vê que aquela pessoa que foi apresentada não é o autor, então ele vai ter que relaxar, tá certo? Vamos então falar agora sobre a prisão temporária, que é isso aqui, ó. A gente vai tirar de letra, beleza? Vou dar 10 segundos para vocês irem se organizando. Vamos lá, 10 segundos, prisão temporária. Galera, está prevista lá na Lei 7.960 de 89, anotem aí, não está no Código de Processo Penal. A prisão temporária, eu já dei ali um spoilerzinho para você se situar, ela acontece em que momento? Somente na fase investigativa, tá certo? Então, somente na fase investigativa. O que acontece? Qual é a finalidade da prisão temporária, galera? É assegurar os atos investigatórios, então foi por alguma razão necessário,
requerer ali a prisão temporária para fazer talvez uma busca, né? Não sei, fazer algum tipo de diligência que necessite que a pessoa fique presa para que ela não interfira. Então, o requisito do inciso 1 é aí assegurar, não é, os atos investigatórios. E o inciso 2, pessoal, é quando o investigado ele não tiver residência fixa ou ele não fornecer elementos que ajudem a identificá-lo. Então, ou seja, a dúvida com relação à identidade da pessoa. Ele foi preso ali, começou a ser investigado, né? Não precisou ser preso, mas começou a ser investigado. Não tem um RG, não tem uma informação, você não sabe se ele chama João, se ele chama Maria. Então, o que você pode fazer? Prende ele temporariamente para tentar encontrar aí qual que é a verdadeira identidade dele, tá certo? O que acontece? Tem o inciso 1 e o inciso 2 que a gente acabou de ver. O inciso 1 ou o inciso 2 tem que ser combinado com o inciso 3, que está aqui no slide. Ou seja, pode ser para assegurar os atos investigativos, desde que seja um dos crimes do inciso 3 que a gente está vendo ali no slide. Ou é para descobrir a identidade, desde que seja na situação de algum desses crimes que eu coloquei aí no slide. Belezinha? Então você pode colocar assim, que é inciso 1 mais inciso 3, ou inciso 2 mais inciso 3, tá certo? E aí vejam que todos os crimes é um rol taxativo, então já podem notar que os crimes previstos ali são rol taxativo, lá no artigo 1º, tá certo? E são todos, vocês podem observar, violência, então homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, estupro, atentado violento ao pudor, envenenamento, quadrilha, genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro, terrorismo, ou seja, são apenas essas espécies de crime que permitem, na fase investigativa, que ocorra a prisão temporária, tá? Próximo slide. Mas preventivo. Então, não, volta. Eu vou falar de cabeça mesmo. Qual é o prazo, né? Não sei porque eu não coloquei. Acho que eu não coloquei pelo tanto de alíneas. Mas, enfim. Qual é o prazo? 5 dias. Então, o delegado vai requerer para o juiz, ou o promotor vai requerer para o juiz. A prisão temporária é por 5 dias, tá bom? Prorrogável, mais uma vez, por 5 dias. Ah, eu posso, então, de uma vez sapecar 10 dias aí? Não. É 5 mais 5, beleza? Se fosse 10 dias, a lei dava 10 dias uma única vez. Então, não tem essa de 10 dias. É 5 mais 5. Possibilidade também no tráfico, tá bom? No tráfico, crimes hediondos, né? Melhor dizendo, crimes hediondos, perdão. Nos crimes hediondos, então não é tráfico, tá? Né? Assim, tráfico, é crimes hediondos. Crimes hediondos que também constem ali no rol, estupro também é um crime hediondo, então crime hediondo que também conste no rol, aqui das temporárias, da prisão temporária, vai ser por 30 dias a sua prisão, prorrogável por mais 30. Beleza? Pode ser 60 de uma vez? Não. Se é crime hediondo e também está aqui, é lei, acho que 12.850 de 2006, se eu não me engano. Deve estar em algum lugar aqui no meu papel, eu já falo para vocês o número. Mas, então é 30 mais 30 dias, tá bom? Requerimento do delegado ou do promotor, tá? Esse papelzinho aqui é porque Vadimeco tá muito caro, né? Não, Lei 9.082, perdão. Lei 9.082, tá bom? Lei 9.082. Beleza? Então vamos lá. Agora. Pensei numa outra coisa. Terminado esse prazo, o que tem que acontecer? Tem que pôr a pessoa em liberdade, beleza? E em liberdade até então total, tá bom? Porque ela só foi ali presa por atingir um objetivo. Atingir o objetivo, tem que pôr em liberdade. Mas também não significa que a pessoa precisa ficar presa 5 anos. Perdão, 5 dias. Beleza, ficou 5 dias porque precisou, no quinto dia libera. Não, pediu prorrogação por mais 5. Mas aí fez o ato investigatório no 7º dia. Vai manter mais 3 dias, desnecessariamente ali preso? Não, vai ter que revogar, tá? Última informação também, né, que não pode deixar de passar, é que a pessoa que estiver em prisão temporária, ela não pode ficar junto com outros tipos de preso, tá bom? Preventivo, ou pior ainda, prisão pena, né? Tem que ficar separadinho, tá?
Próximo, então, vamos para a prisão preventiva, que é a mais aplicada aí, a mais famosa, por assim dizer, que é sempre que a gente vê a pessoa presa por anos e anos, ela não está cumprindo pena, ela está apenas em prisão preventiva. Deixa eu tentar entender meu vademecum aqui. Melhorou. Beleza? Artigo 311 e seguintes. Vamos ler o 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então vejam, pessoal, vai caber prisão preventiva, mesmo às vezes, um crime de ação penal privada. Estão vendo? Porque é o querelante. Vai caber numa ação penal subsidiária da pública e, obviamente, numa ação penal pública. Resumo, todas as ações penais comportam aí a prisão preventiva, beleza? O que vai ter que ser observado são os requisitos do 312 e também do 313, né, para que seja decretada. E aí, o que eu já falei para vocês, ela não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, mas apenas a requerimento, tá bom? Não importa o momento, seja na fase investigativa, seja na fase processual, tá? Requisitos. Vamos aos requisitos. O que acontece, pessoal? Existe uma série de requisitos que são, assim, períodos. Então, no primeiro momento, a gente tem requisitos, que são com mais outros tipos de requisito, com mais outro tipo de requisito, com mais outro tipo de requisito. Passa essas fases, por assim dizer, né? E aí, a gente verifica se pode ou não ser decretada preventiva, e eu fiz um desenho, quem já mexeu no slide já encontrou, tá? Vamos aí para o próximo. Mas, antes, falar só. O que acontece? A prisão preventiva vai depender, primeiramente, duas espécies de requisitos, que eu até falei. Primeiro, é o fumus boni iuris, a fumaça, no caso, do bom direito, que eu disse que ela vai se travestir no quê? O fumus boni iuris, a materialidade e a autoria. Então, a autoria foi aquela pessoa mesmo? A materialidade, há elementos de materialidade, houve crime, né? E o periculo em libertar, que está lá no caput do 312, que a gente já vai ver. Próximo slide. Então, eu botei bem grandão, né? Para um sonho de escrever, mas enfim, vamos lá, que eu não estou aceitando isso. O caput do 312 vai trazer o que a gente falou do periculo em libertar. O que acontece, pessoal? O 312 vai trazer situações que vão servir ali para fundamentar a prisão preventiva. Então, se vocês já forem querer esquematizando, já podem colocar que o indício de autoria e materialidade já é um primeiro requisito, que deve ser fundamentado dentro ou para a garantia da ordem pública. O que é a garantia da ordem pública, pessoal? É, por exemplo, assim, não passar uma sensação de impunidade, não é? É não causar uma histeria, né? Vamos supor, a Richthofen, ela não ficou presa, não teria ficado presa nem um diazinho em preventiva. Pensa o caos que não ia ser, os Nardones não tivessem ficado presos em preventiva. Entendem? Então, é a garantia da ordem pública, que vai tudo permanecer bonitinho. Da ordem econômica. O que é a garantia da ordem econômica, pessoal? Ela é voltada para crimes contra o sistema financeiro, crimes de colarinho branco, entendeu? Pessoas que cometeram crimes que envolvam aí instituições financeiras, envolvam o tesouro, né? Ou seja, o Estado, né? Dinheiro público, tá bom? Ou deverá ser comprovada ali, né? A conveniência da instrução criminal, que é, por exemplo, ele vai fugir, né? Ele pode coagir uma testemunha, entendeu? Ele pode apagar provas, evidências. É essa situação que a gente traz aí dentro de assegurar a instrução criminal. E temos assegurar a aplicação da lei penal, que aí é o caso em que ele pode fugir, mas para não cumprir pena, entendeu? Então ele vai fugir porque ele não quer cumprir pena, porque ele não quer ficar preso, né? Foi decretada ali a prisão em flagrante, sei lá, ele fugiu da delegacia, enfim. Nessa situação, para evitar, né, claro, decreta a preventiva, tá? Esses requisitos são alternativos. Então, há os primeiros, indício de autoria e materialidade, que devem ser fundamentados, por exemplo, para a garantia da ordem pública. Um caso de grande repercussão, houve crime, sabe a autoria, está repercutindo, a gente não quer passar uma ideia de que é impune, né? Então, vai decretar preventivo. Mas, além disso, pessoal,
Além disso, vai ter que demonstrar também, vejam só lá no finalzinho, foi inovado nesse ponto aí, já podem pegar a caneta colorida, trouxe a lei anticrime, esse finalzinho. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Anotem de caneta colorida, coloquem um igual, que é o chamado perigo abstrato. Ou seja, é para a conveniência da instrução criminal? Beleza. Você vai fundamentar nisso, mas o estado de perigo, não, estado de liberdade, né? Estado de perigo mesmo, causado pela liberdade dessa pessoa. Ou seja, a pessoa solta, ela gera um potencial perigo, perigo abstrato, que você não sabe se ela gera ou não, mas talvez por conta da situação que você analisou o contexto, ela dê indícios de que, por exemplo, ela vai matar uma testemunha, ela já até ameaçou, ou ela tem passaporte, ela está com passagem comprada, foi descoberta, entenderam? Grandes movimentações de dinheiro para fora do país. Então, vejam como que ficou complexo um pouco mais, mas justamente visando evitar o quê? Essa decretação aí adoidada de prisão preventiva, tá? Então, deve ser fundamentado, demonstrando aí que o perigo, né, existe se ele ficar liberto. Além do caput do 312, aí a gente tem os parágrafos, né? Então, anotem lateralmente que a prisão preventiva também pode ser decretada se foi anteriormente concedida medidas cautelares, né? Só que ele não respeitou, ele desobedeceu. Ele não podia frequentar lá bares, né? Uma das medidas cautelares diversas de prisão, 319. E ele foi pego bebendo no bar, vivendo a vida. O que acontece? Descumpriu, pode ser decretado. Observem que pode, não que deverá. Beleza? Aí vai caber ao juiz trocar ali a medida, colocar outras cumulativamente, por aí vai. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta. Ou seja, pessoal, quis evitar o legislador que o juiz fique falando coisas abstratas, que ele pode fugir, entendeu? Ou seja, ele vai ter que analisar a casuística, o caso concreto, e mostrar que, por conta da ordem pública, é necessário prendê-lo ali preventivamente. Vocês estão entendendo? Inclusive, essa fundamentação, pessoal, agora ela é o que vai rezar toda e qualquer decisão do juiz a partir de agora com o advento da lei anticrime, tá? Falta de fundamentação vai gerar nulidade. Puxem uma setinha. Artigo 564, que é o artigo das nulidades, inciso 5, que é um novo inciso, foi incluído, tá? A falta de fundamentação gera nulidade da decisão do magistrado. Beleza? Aqui, 313. Vamos avançar para o próximo. E aí temos também requisitos do 313. Só para falar para vocês, eu vou dar intervalo assim que a gente acabar prisões, e aí a gente volta, tá bom? No intervalinho de 10 minutos, e aí a gente volta, faz as questões e volta depois para continuar lá. Inquérito, queixa-crime, denúncia, tá bom? Então vamos lá. Artigo 313, que vai trazer mais requisitos para a prisão preventiva, pessoal. O que está acontecendo? Autoria e materialidade, fundamentado na ordem pública, instrução criminal, ordem econômica, demonstrando que o perigo dele estar livre existe, fundamentado sempre ali na casuística, no caso concreto. Além disso, há requisitos com relação ao crime, ou seja, o crime praticado também vai ser analisado. Não só a pessoa, mas também a gravidade do crime, tá certo? O inciso 1 vai falar o quê? Que crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima, superior a 4 anos. Então, o que você tem que anotar que é o requisito? Crime doloso, cuja pena mínima, não, perdão, pena máxima seja superior a 4 anos. Então, se a pena máxima for 4 anos, não vale. Tem que ser 4 anos e 1 dia. Aí, beleza, é permitido. Entenderam? Então, crime doloso com pena máxima abstrata, prevista lá no tipo penal, superior a 4 anos. Mais que 4 anos. 5, 6, 10, tá bom? 4 para menos, não pode preventiva. Se tiver sido condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado
ressalvado o disposto lá do artigo 64, inciso 1. Ou seja, se ele é reincidente, em outras palavras, se ele é reincidente em crime doloso. Então, praticou crime doloso, aí praticou um crime doloso agora, o que acontece? Também não pode preventiva. O que está acontecendo? Ali que está falando no inciso 64, inciso 1. Fala do período depurador de 5 anos, tá bom? Então, se entre o trânsito em julgado do primeiro crime doloso e, no caso, o novo crime para divulgação, para decretação da preventiva, tiver mais de 5 anos, o que acontece? Extingue aí essa reincidência e aí pode sim ter decretada a preventiva, tá bom? Se o crime envolver violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir o quê? A aplicação das medidas protetivas. Então, foi um crime que envolve violência doméstica, né, contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, vai também poder ser preso preventivamente, porque o objetivo é assegurar ali a distância, claro, né? O 4 foi revogado, e aí o parágrafo 1º. Também se admite a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Minha opinião, bobeira, porque já existe a prisão temporária, né? Que é possível pela mesma situação, mas foi incluída aí a possibilidade de aplicação da preventiva também para identificação criminal, tá certo? Beleza? Então também é uma outra possibilidade. E aí, ó, os requisitos de maneira mais esquematizada para facilitar, né? Ou seja, vamos recapitular rapidamente, porque a gente já está acabando prisões, diga-se de passagem. Indícios de autoria, mais a prova de materialidade, fundamentando sempre ou na garantia da ordem pública, ou econômica, ou conveniência da instrução, ou aplicação da lei penal. Lembrando que apartado do ladinho para ali identificação, né? Demonstrando estado de perigo pela liberdade do acusado, o que a gente chamou de perigo abstrato, né? Concretamente fundamentado, e devendo o crime ser ou doloso com pena máxima superior a 4 anos, ou ele é reincidente por crime doloso, ou violência doméstica contra a criança, a mulher, o idoso, né? Acho que é todo mundo. Doméstico familiar, beleza? Ou, por fim, no caso, eu coloquei reincidente, no caso, dúvida ali sobre a identidade civil. Eu inverti, mas tá ali, beleza? Chique. Por favor, mandem joinha para mim aí no grupo se tá tudo certo, para nós procedermos para a fundamentação. Se aparecer um digitando, então eu já fico tranquilo. Vamos lá. Fundamentação, pessoal. Acabei de falar para vocês há 5 minutos atrás que agora a lei, a regra do Código de Processo Penal no tocante às decisões do juiz necessariamente será fundamentar concretamente. Então não é botar a letra de lei, catar jurisprudência, não. Ele vai ter que trazer tintim por tintim e ligar ali no que traz o código, tá certo? E aí, vejam só, a situação provavelmente, né, tá tão alarmante dos nossos magistrados, não todos, evidentemente, uma minoria, sendo muito sincero, que talvez, né, não estavam sabendo ali o que era fundamentação, e aí ia para o tribunal e era derrubado, né, porque já não fundamentava, porque o outro, antigamente, antes da lei de crime, já havia, obviamente, né, a necessidade de se fundamentar, mas deixou ali permissivo. O que a mamãe lei anticrime fez? Trouxe no 315, né, tintim por tintim, o que é fundamentação. E, inclusive, pode anotar que o 315 ele pode ser aplicado também para todo tipo de fundamentação do magistrado, tá certo? Então, anotem um artigo da CF nesse sentido, falando que a decisão do juiz tem que ser sempre fundamentada. 93 IX 9 CF. Artigo 93 IX 9 CF. Beleza? Também anotem que, ou seja, previsto constitucionalmente essa necessidade de fundamentação.
Vamos lá, o que acontece? Ele vai falar pra gente o seguinte, ó. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, ou seja, vale para os tribunais, que limitar-se meramente à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, de lei, né, sem explicar sua relação com a causa e com ali o artigo. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar também o motivo concreto. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, genérico. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, tudo aquilo que tanto a defesa, até mesmo quanto a acusação trouxer, ele vai ter que rebater, tá certo? Limitar-se a invocar precedente ou enunciado, jurisprudência, né? Que o caso, sob argumento, se ajusta àqueles fundamentos, né? Precedentes enunciados de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, pode botar súmula, evidentemente, mas o que tem a ver o caso concreto com a súmula? E aí, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, né, ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Resumo da ladainha. Galera, agora o juiz tem obrigatoriamente que fundamentar ali a sua decisão. Se ele não faz isso, é bom para nós advogados e você na sua segunda fase pode lidar com isso, segunda fase em penal. Se você vê que a questão, seja de primeira ou segunda fase, trouxer que houve uma ausência, uma carência de fundamentação, nulidade daquela decisão, beleza? Já tá aí, ó, 564, inciso 5, que eu já falei para vocês. Artigo 316, que vai tratar da revogação e também da revisão da preventiva. A cada 90 dias, ou seja, uma vez decretada, de 90 em 90 dias, o magistrado vai obrigatoriamente precisar rever a necessidade ou não da preventiva. E aí, ele vai ter que fundamentar novamente se ele vai manter ou não a prisão preventiva, tá certo? Se, por exemplo, ele deixa o prazo ultrapassar, para fins de exame de ordem, que é bem legalista, ilícita. Opa, maravilha. Tá certo? Para a prática, com certeza vai ter ali uma elasticidade do prazo, tá bom? E aí ele deverá sempre fundamentar o porquê, que vai manter ou porque ele não irá. Tem, em tese, validade indeterminada. Sempre foi assim. Então a pessoa pode ficar presa até a condenação no trânsito em julgado para aí começar a cumprir a pena dela, tá bom? O juiz poderá, de ofício ou ao pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se, no correr da investigação ou do processo, verificar falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la. Ou seja, teve uma em flagrante, ele decretou a preventiva, mas depois ele viu que perdeu a razão de ser. O que acontece? Revoga. Mas aí do nada voltou à vontade, já está lá no meio do processo, instrução, sei lá. Poxa, se vê a necessidade, decreta a preventiva. Desde que, lembrando, apenas a requerimento das partes, o juiz não mais de ofício. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a cada 90 dias a sua manutenção, que foi o que eu já tinha adiantado para vocês. Para finalizar, liberdade provisória, relaxamento e revogação. Relaxamento, esse aqui foi mais para vocês terem um resumo, tá bom? Já falei relaxamento e revogação, eu não vou repetir. Mas a liberdade provisória, que não vamos estudar hoje na aula, porque não daria tempo, né, ocuparia mais tempo, eu falei para vocês que é uma medida intermediária. Ela não é liberdade completa, mas também não é a prisão, né? O que acontece? Ela tem um caráter substitutivo à prisão preventiva. O juiz ele não vai aplicar a preventiva, porque ela cabe, mas não precisa. Da liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança, pode ter também uma tornezeleira eletrônica, enfim, outras medidas cautelares. Eu vou repetir, 319 do CPP prevê lá todas as medidas cautelares diversas de prisão, tá bom?
Antes de ser definitivamente julgado, o acusado ele não pode ficar preso por pena, lembra? Mas também não detém uma liberdade plena. Então, no caso da liberdade provisória, ele não vai ser preso por pena, muito menos por preventiva, mas também não vai ficar livre, leve e solto, igual seria no caso de uma ilegalidade da prisão em flagrante. E aí eu só repetir para vocês que essa previsão de conceder a liberdade provisória está no 310 da audiência de custódia, inciso 3. Beleza? E agora vamos para as questõezinhas, acho que são 2 ou 3, tá bom? Galera, todo mundo está no Socrative? Entra aí no site www.socrative, entra no Student ou entra aí no seu celular. Para vocês responderem, ele é anônimo. Então, eu errei, eu sou burro. Imagina, galera, agora é a hora de errar, não é a hora da OAB. Não precisa nem pôr nome, tá bom? Então, eu quero ver vocês respondendo aí para ver se vocês entenderam. Vou ficar quieto um minuto, vou ler mentalmente. Respondam, hein? Tem pouca gente logada. Vamos lá logar no Socrative, gente, para ficar legal, porque eu acho que é divertido. Se não tiver como, você só anota a sua resposta para a gente poder fazer depois a correção. Gente, ninguém está respondendo, vocês estão fazendo de bobo? Responde aí, gente, para dar um apoio moral pro professor, poxa. Se loguem lá, a senha é penal OAB, se pedirem, tá bom? Mandei no grupo também. Ó, pro próximo bloco, quero todo mundo participando, hein? E aí respondendo. Então, enquanto vocês respondem, a gente vai proceder à correção. Vou ler aqui pelo meu computer. 31º exame, hein? Caiu agora, começo do ano. Durante a escuta telefônica devidamente deferida para investigar organização criminosa destinada a contrabando de armas, policiais obtiveram informação de que Marcelo receberia naquele dia grande quantidade de armamento, que seria depois repassada a Daniel, chefe da facção. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local combinado. Após informarem o fato à autoridade policial, que o comunicou ao juízo competente, eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não o prender naquele momento, pois aguardariam que ele se encontrasse com o chefe de sua organização para então prendê-los. De posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel e lhe repassou as armas contrabandeadas, quando então ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pela polícia que monitorava a operação. Encaminhados para a delegacia, os presos entraram em contato com um advogado para esclarecimento e a validade da prisão. Com base nos fatos acima narrados, o advogado deverá esclarecer que aos clientes que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais foi A, B, C ou D. Tô vendo vocês responderem, ó, tô orgulhoso. Vamos para a resposta? Vou passar aqui no slide. Galera, a resposta é A. Vou tirar já as duas que falam que é ilegal. Por que não seria ilegal, pessoal? Qual é a hipótese que nós trabalhamos aqui? O nome que eu falei é o flagrante retardado, né? Ou, como eu falo, né, ação controlada, prevista lá na lei de organização criminosa. Então, lembrando, lá no começo da matéria, nessa situação, tinha uma facção criminosa, eles estavam investigando o recebimento de armas, podiam ter dado flagrante, mas o que falou? Optaram por não prender naquele momento, para que chegassem no cabeça lá da organização. Então vejam como a questão foi bacana, deu todos os elementos para vocês acertarem. Obviamente é uma prisão legal, e qual é o nome? Não é preparado, é flagrante retardado. Próxima questãozinha, vou avançar aqui no slide.
Aí, ó, já começaram a responder, isso aí. Aí, vocês estão indo bem, gente. Falta gente para responder. Vamos lá, animação. Já estamos indo pro intervalo. Sei que vocês estão com fome. Eu também tô. Beleza? Enquanto eu vou lendo, vocês continuam respondendo, hein? Sem medo. José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação. Artigo 180 do Código Penal, pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Deu a pena. Em que pese seja tecnicamente primário de bons antecedentes e seja civilmente identificado, possui em sua folha antecedentes criminais, 2 anotações pela prática de crimes patrimoniais, sem que essas ações tenham resultado definitivo. Nesse caso, de acordo com as previsões expressas no CPP, a assinale afirmativa correta, especificamente artigo 313, né? 313, isso? 313. Galera, qual seria a alternativa correta? Que eu tô vendo que vocês estão tudo acertando. A alternativa correta é a alternativa D. O que acontece, pessoal? Essa situação permite a prisão em flagrante? Qual é a pena? Veja que quando a OAB dá muita informação, acenda a luzinha, viu? Lá fala que a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. A pena, ela é superior ao que a prisão em flagrante permite? A prisão em flagrante fala o quê? Pena máxima superior a 4 anos. Então vamos eliminando, né? Estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a existência de risco. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso, ficando tal medida de responsabilidade do magistrado. Não também, até porque o delegado pode, né? E as ações penais em curso não podem ser utilizadas, né? Não expliquei. Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão da preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o oferecimento da denúncia. E aí, a correta, a D. O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas cautelares. Não preencheu os requisitos. Veja que ela fala civilmente identificado, bons antecedentes, primários. Estão vendo como que a questão foi trabalhada? Vamos para a última. Estou gostando de ver vocês participando, vocês estão indo bem, tá bom? Participem, assinalem, eu acho que é um momento nosso de treinar. Vamos lá, vamos proceder à leitura. Let's go! Vamos lá. Vai, meu filho. Durante as investigações de um crime de associação criminosa, artigo 288 do CP, a autoridade policial representada
representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações. Os autos são encaminhados para o Ministério Público, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial, mas deixa de requerer expressamente por conta própria a decretação da prisão temporária. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias, ressaltando que a lei admite a prorrogação do prazo de 5 dias por igual período. Fez o magistrado constar ainda... Nossa, estou me perdendo. Fez o magistrado constar ainda que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com outros detentos que estavam presos em razão de preventivas decretadas. Considerando apenas as informações narradas, os advogados de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar que... Galera, eu vi que vocês erraram, alguns, né? E eu acho que eu já até entendi por quê. O que acontece? Para vocês verem como que a OAB nem sempre é bolinho. O que ia te ajudar a saber que estava ilegal essa prisão em flagrante? Não, prisão em flagrante não, prisão temporária. O magistrado, a princípio, já decretou logo de início que a prisão temporária seria de 10 dias, porque a lei permite 5 mais 5, né? Então, essa informação já te diz que essa prisão temporária, ela é ilegal. E eu vi que vocês marcaram que a decretação foi ilegal pelo fato de ter sido decretada de ofício, pois não houve requerimento do MP. Galera, não pode mesmo de ofício, vocês estão certos com relação a isso. Mas a autoridade policial, no caso o delegado, representou. E tanto a autoridade policial quanto o MP podem, tá certo? E aí é uma terminologia que eu acho que é bacana vocês anotarem. Voltem aí para o material. O delegado, ele representa, é sempre esse termo que a gente usa, né? Foi até uma falha minha de não ter esclarecido para vocês essa situação. O delegado, ele sempre representa por algo, enquanto que o promotor, ele vai requerer, entenderam? Então foi só uma questão de terminologia, vocês entenderam, não pode de fato ser decretado de ofício, mas o delegado poderia, entendeu? Ele poderia requerer, né? Mas a gente usa o termo representar. Por isso que a A é que está correta, que fala do prazo ali que de fato é ilícito. É 5 mais 5, não é logo de uma vez 10 dias, beleza? Aí falou que a decisão do magistrado de determinar a separação é ilegal, e a gente viu que não, né? E a prisão decretada é ilegal, tendo em vista que a associação não está prevista no rol dos crimes e nem naquele que admite a decretação dessas espécies de prisão. Deixa eu olhar aqui. Quadrilha ou bando, que a gente lembra depois que teve aquela alteraçãozinha no nome, né? L, a linha L, beleza? Chique, então, gente, vamos aqui para a resposta. E aí a gente vai dar um intervalinho, então, ó. Agora são 8h45, 8h55 nós voltamos, beleza? Me sinalizem ali no grupo, 8h55 nós voltamos para continuar aí a nossa aula, para ver denúncia, para ver inquérito, para ver queixa-crime, belezinha? 8h55, tá bom? Eu vou desligar a nossa live, vou desativar ela, e depois eu mando outro link pra gente continuar a aula, tá bom? E eu vou deixar ela para vocês disponível, beleza? Até já então, pessoal. Opa, teclado errado.